Coisas que você não deveria dizer ou perguntar para um estrangeiro que mora na Índia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Letícia, eu moro aqui na Índia desde 2013 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coisas que nós, estrangeiros que moramos aqui, estamos um pouquinho cansados de ouvir. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria primeiro de agradecer aos outros brasileiros que moram aqui na Índia e me deram sugestões de coisas que eles também ouvem sempre quando eles contam para as pessoas que eles moram aqui. A primeira delas, que eu acho que deve ser a mais comum de todas, é: você conhece uma pessoa, aí você conta para ela, ou às vezes ela já sabe que você mora aqui e ela faz esse comentário. Ah, onde você mora? Ah, eu moro aqui na Índia. Nossa, que nojo! Credo, que horror, que sujo, que pobre, só tem pobreza, só tem sujeira na Índia. Meu Deus, você é louca. Ai, gente. Bom, vamos começar explicando um pouquinho desse ponto, tá certo? Eu acho que é importante, quando você conversa com alguém que mora em um país muito diferente do seu, você entender que aquela pessoa tá naquele país porque ela escolheu. Ninguém forçou ela a ir, ninguém tá segurando ela naquele país, ninguém tá forçando ela a ficar. Talvez em algum contrato de trabalho, ou em algum caso ou outro, a pessoa não se adaptou à cultura, ela não gosta, e enfim. Mas o caso de muitos de nós e de todo mundo, basicamente, que eu conheço que mora aqui, é que nós moramos aqui por opção. E se nós moramos aqui por opção, é porque nós gostamos da Índia. Para muitos de nós, a Índia é uma segunda casa. Existem vários brasileiros que moram aqui porque eles casaram com indianos, eles têm filhos indianos, eles têm uma raiz muito forte com o país, ou porque eles gostam muito da cultura indiana, seja da religião, seja de outros aspectos, e eles escolheram vir para cá. Então, a partir do momento que você vem e você fala para uma pessoa que o lugar onde ela escolheu morar é nojento, você consegue perceber que é um pouquinho desrespeitoso? Imagina a seguinte cena. Você me convida para ir na sua casa. Eu entro na sua casa e logo de cara eu começo a falar: nossa, mas a sua casa é muito suja, a sua casa é nojenta, gente, como é que você consegue viver desse jeito? Você é maluca? Seria bastante ofensivo se alguém fizesse isso com você, você não acha? Então, se você está conversando com alguém que mora na Índia ou que mora em algum país, de repente, da África ou em algum país muito diferente, que de repente sofre com estereótipos negativos e sobre o qual você realmente não conhece a cultura a fundo, evita falar esse tipo de coisa porque não é muito legal. O que você pode falar se você realmente não sabe o que dizer? Pergunta para a pessoa: ah, é mesmo? Você gosta de morar aí? Como é que é a cultura desse lugar? O que tem de bom para fazer aí? Me conta quais são as coisas boas. O segundo ponto que nós costumamos escutar muito morando aqui, mas esse é só para as mulheres, é: você vai ser estuprada. Você não tem medo, tem muito assédio, você vai ser estuprada, meu Deus. Esse ponto ele é um pouco curioso porque quem fala isso pra gente são outros brasileiros. E no Brasil, todo mundo sabe que a taxa de violência ela é muito alta. Então, será que realmente faz sentido você ou a gente que já vem de um país onde as taxas de violência contra a mulher são altas, falar para uma pessoa que mora em um outro país que ela vai ser estuprada nesse outro país? No Brasil eu não poderia ser estuprada? Não tem risco de eu ser estuprada no Brasil? Eu não tenho coragem de andar na rua sozinha no Brasil à noite. Você tem? Se você é mulher me falando isso, né? Então eu acho que quando a gente fala esse tipo de coisa, é um pouco importante a gente entender qual que é a realidade onde nós mesmos estamos vivendo no Brasil. Porque a gente já normalizou o lance da violência no Brasil, então a gente acha que no outro lugar tem, mas a gente esquece que no nosso próprio país tem. E eu não tô falando para vocês que não tem o lance do estupro aqui na Índia. O que eu tô falando é que muitas vezes o que a mídia mostra é o que vai vender jornal, é o que vai vender revista, é o que vai gerar cliques nos sites. E o que gera cliques nos sites? Notícia sensacionalista, aquela notícia que vai chamar a atenção das pessoas. Então, naturalmente, é isso que a mídia costuma jogar lá mais para você ver. Não significa que todas as mulheres aqui na Índia são estupradas. Não significa que todos os homens indianos são estupradores.
Aliás, você falar que todos os homens indianos são estupradores é tão absurdo estrangeiros acharem que as mulheres brasileiras são todas prostitutas. E se nós brasileiras já sofremos muito com estereótipos no exterior por sermos brasileiras, afinal de contas, todas sabemos que o Brasil tem essa imagem no exterior de que toda mulher brasileira é puta, toda mulher gosta de sair pelada na rua por causa do carnaval, as brasileiras são fáceis. Então não é muito legal a gente também fazer o mesmo tipo de julgamento referente a um outro país, não é mesmo? E para encerrar esse segundo ponto, eu gostaria de falar o seguinte: a Índia é o país mais seguro do mundo para mulheres? Não é. Em questão de assaltos, roubos, latrocínio, é mais seguro do que o Brasil? Muito mais seguro do que o Brasil. Mas outro dia eu faço um outro vídeo falando sobre isso e mostrando para vocês exatamente como é que é esse ponto aqui. Outro ponto que eu acho bizarro, além de engraçado, é que as pessoas elas têm uma certa obsessão com a maneira como os outros limpam a bunda deles, tá certo? Então é muito comum as pessoas falarem aqui que na Índia as pessoas limpam a bunda com a mão, você se limpa com a mão, não existe papel higiênico. Para começo de conversa, olha aqui o papel higiênico, tá? Tem bastante papel higiênico aqui. Aqui também, ó, papel higiênico para vocês. Então, essa é a prova de que o papel higiênico existe aqui na Índia. Isso foi comprado em um mercadinho aqui perto de casa. Não foi comprado em nenhum site de importado, nenhum mercado para gringo, nem nada do tipo. Foi um mercadinho pequeno aqui perto de casa. Agora, não apenas na Índia, como em vários países do Oriente, as pessoas têm o hábito de se lavar com água. Isso significa que elas colocam necessariamente a mão na bunda? Talvez nas famílias de classe mais baixa, que têm casas mais humildes e mais simples, sim. É o caso dos estrangeiros que moram na Índia? Com certeza não. Com certeza não. Com certeza não. Em todas as casas indianas que eu já fui até hoje, casas de classe média ou classe mais alta, sempre tem um chuveirinho. Então você faz lá suas necessidades, você aperta o chuveirinho, se limpa com o chuveirinho, se seca, veste a roupa, acabou o problema, tá certo? Então, para quem tem essa real curiosidade de saber como as pessoas limpam a bunda delas, tá aí a resposta. Muito dificilmente você, sendo estrangeiro, vai precisar se colocar numa situação dessas, porque você vai ficar em hotéis, em casas, em apartamentos que já tem o tal do chuveirinho. Agora, em toda casa existe papel higiênico? Não. Na maioria das casas, as pessoas usam chuveirinho e aí elas se secam de alguma outra maneira ou elas colocam a roupa e é isso. Então, eu pessoalmente, quando vou viajar, prefiro levar o meu rolo de papel higiênico, porque depois do chuveirinho eu gosto de secar direitinho com papel higiênico e é isso. Então, em banheiros de estrada, em alguns restaurantes mais simples, você não vai achar o papel higiênico, mas isso não significa que ele não exista aqui, e isso não significa que todo mundo se limpe colocando a mão lá embaixo da bunda, tá certo? Outro ponto. E a água na Índia é suja, eu vou pegar uma doença, você tem que usar água mineral até para escovar os dentes. Gente, uma vez eu postei isso no meu Instagram e olha só que interessante. Uma amiga minha, que é brasileira, ela namorava um norueguês e quando esse rapaz ia para o Brasil com a mãe dele, eles pensavam exatamente a mesma coisa sobre o Brasil, que a água no Brasil ela é tão suja que até para escovar os dentes, você precisa de água mineral. E quando por algum acaso ou algum acidente caía um pouquinho de água na boca deles, água do chuveiro durante o banho, era o maior escarcéu, era o maior escândalo, porque, meu Deus, o que eu vou fazer? Caiu água do chuveiro na minha boca. Gente, então olha só. Da mesma maneira que no Brasil a gente não toma água da torneira, ao contrário de alguns países europeus e dos Estados Unidos, aqui na Índia você também não toma água da torneira. Você toma água mineral ou você toma água filtrada. Existem filtros maravilhosos aqui na Índia que são enormes, que
Matam todo tipo de bicho que você pode imaginar. Mas para outras coisas, por exemplo, escovar os dentes e lavar o rosto, gente, eu faço isso com água normal filtrada ou a água normal da torneira. Não tem problema nenhum você escovar os dentes desse jeito. E eu acho um pouco exagerado você vir para a Índia com esse nível de paranoia e de preocupação, porque isso realmente vai fazer você não ter uma viagem tão tranquila e uma viagem tão feliz. Então, assim, toma água mineral ou toma água filtrada se você estiver na casa de alguém. A água filtrada não tem problema. Se você estiver na rua, compra água mineral, tudo tranquilo. Mas na hora de você lavar o rosto, de manhã, escovar os dentes e outras coisas, cara, faça na maior tranquilidade, que você não vai ter problema com isso. E para terminar esse vídeo, é um ponto que é particularmente meu, não se aplica para todo mundo que mora aqui, mas se aplica para os brasileiros que moram aqui e que são casados com indianos. Sempre existe essa pergunta: os seus sogros te aceitaram bem? A família do seu noivo ou do seu marido te aceitou bem? Eles deixaram vocês se relacionarem? Por que que eu, particularmente, não gosto dessa pergunta e eu acho ela um pouquinho inapropriada? Se você já conversa comigo faz um tempinho no Instagram, se a gente já se relaciona, se a gente tem um laço um pouquinho mais próximo, eu não me importo de responder essa pergunta. Agora, muitas pessoas que chegam para me perguntar esse tipo de coisa não me conhecem, e é literalmente a primeira coisa que elas me perguntam quando elas me mandam uma DM no Instagram. A pessoa: oi Letícia, por acaso os seus sogros te aceitaram bem? E eu acho isso muito esquisito. Por quê? Eu entendo de onde vem essa pergunta, porque é notório que as famílias indianas normalmente não aceitam casamento fora da casta e etc. Então eu entendo que existe essa curiosidade. Mas olha só isso. Imagina que, assim como eu entrei na sua casa e comecei a falar que a sua casa é suja e a sua casa é pobre, ali no primeiro ponto que expliquei, agora imagina que eu te conheço pela primeira vez e eu começo a perguntar: e você se dá bem com seus sogros? Porque afinal de contas, no mundo inteiro existe um pouco esse lance de o relacionamento da sogra com a nora e essa coisa. E eu acho bastante estranho as pessoas ficarem perguntando para alguém que elas não conhecem como é que é o relacionamento delas com a família delas, né? Então, para matar a curiosidade de quem quiser saber isso, os meus sogros levaram um tempo para se acostumar com a ideia de que eu era uma estrangeira, mas hoje nós nos damos muito bem. Só que não necessariamente esse é o caso de outras pessoas. Pode ser que você pergunte isso para um brasileiro que mora aqui e essa pessoa nunca foi aceita pela família do esposo dela. Pode ser que ela tenha problemas com os sogros dela, assim como pode ser que você no Brasil também tenha problemas com os seus sogros. Agora imagina que doloroso que é você perguntar para uma pessoa um ponto tão sensível como esse. Você se dá bem com os seus sogros te aceitaram bem? Se essa pessoa não te conhece, por que ela ia sair falando alguma coisa tão íntima e tão sensível, tão pessoal e tão dolorosa da vida dela para você? Porque, afinal de contas, imagina que você não foi aceito pelos seus sogros. Agora, imagina como é chato e como é pessoal você realmente perguntar isso para uma pessoa que não tá na minha situação, uma pessoa que não foi aceita pela família do esposo dela e que, de repente, eles resolveram continuar se relacionando mesmo assim. Vai que ele teve que romper o relacionamento com a família dele por causa dessa pessoa. Não é uma situação fácil e não é uma situação muito legal de a gente contar por aí, sabe? Então, é realmente o tipo de coisa que, apesar de eu entender a curiosidade, é legal não perguntar, a não ser que você já tenha um relacionamento mais próximo com essa pessoa e que você sinta que realmente existe uma intimidade, onde você perguntar aquilo não está realmente ofendendo ou afetando muito a intimidade e a vida pessoal dela, a privacidade dela. Então eu acho que quando você está conversando com alguém que mora na Índia ou em algum país muito diferente sobre o qual você ouve coisas negativas ou sobre o qual você realmente não saiba qual é a vida e a realidade daquele lugar, além do que você viu nos jornais e nas revistas, procure evitar falar um pouquinho desse tipo de coisa ou coloque-se no lugar inverso. E se perguntassem para você todas essas coisas, você acharia legal ou você ficaria ofendido? Se a resposta é eu ficaria ofendido,
Então não pergunte isso para os outros. Bom, gente, então é isso para o vídeo de hoje. A minha intenção com esse vídeo realmente não é ofender ninguém, é simplesmente esclarecer alguns pontos, porque às vezes as pessoas podem falar esse tipo de coisa não percebendo que ela tá chateando alguém, que ela tá magoando alguém fazendo esse tipo de comentário, simplesmente porque ela não pensou um pouquinho melhor a respeito antes de dizer. Eu espero que tenha sido um vídeo esclarecedor. Conta aqui pra mim se já aconteceu com você algum tipo de situação assim antes, se esse vídeo foi legal, se foi esclarecedor, se ajudou em alguma coisa. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Letícia na Índia, de seguir lá no Instagram também, leticia.na.india. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Namastê!